Queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. As crianças até 10 anos vão acompanhar a Cris, elas ouvirão a Josi, elas ouvirão a palavra do Senhor, e nós aqui também. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6, o livro que estamos expondo nos cultos da noite. Neemias capítulo 6. Irmãos, este é um dia muito especial, uma data muito especial. Celebramos os 71 anos da nossa igreja e, comumente, em situações assim, nós convidamos pregadores de fora. Mas foi interessante e frustrante, de certa forma, que todos os pastores que nós convidamos, de todos, nenhum deles pôde aceitar. A maioria porque está retornando da reunião do Supremo Concílio hoje. A maioria retornando hoje. Graças a Deus foi uma reunião muito boa, que aconteceu ao longo de toda a semana. Pelas notícias, nossa igreja continua firme, ortodoxa, uma igreja tradicional, uma igreja de acordo com as Escrituras. As decisões, pelo que eu ouvi, foram muito bem tomadas. Mas por conta aí da maioria dos pastores terem participado dessa reunião, nós não pudemos receber pregadores de fora. E numa confusão que eu fiz, achando que o reverendo Wilson estaria conosco à noite, eu preparei o sermão da manhã, mas ele só poderia estar pela manhã. Então, ficou para eu pregar novamente. Mas preparando esta mensagem, eu entendi por que Deus permite certas coisas. Eu precisava muito desta palavra preparada. E eu espero que o Senhor, assim como falou ao meu coração e me animou através dessa mensagem, anime, desperte, abençoe a sua vida. Neemias 6, a partir do verso de número 15. Neemias capítulo 6, a partir do verso 15, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem com atenção, com fé, com interesse. É a palavra de Deus para a nossa vida. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E o seu filho, Joanã, havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, como já foi pedido, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Não permita que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Para a Tua glória, para o bem da Tua igreja, para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos dificuldades por vezes na realização da obra do Senhor. E por que nós temos dificuldades na realização e realizar a obra do Senhor? Nós temos dificuldades, por exemplo, quando nós achamos que tudo depende de nós. E então nós temos que fazer tudo através da nossa força, da nossa capacidade, por nós mesmos. Sabe o que acontece quando tentamos agir assim? Nós nos frustramos. Nós falhamos, porque nós não conseguimos por nós mesmos, nós não somos fortes e capazes, como nós falávamos pela manhã, para agir por nós mesmos, para realizar a obra do Senhor. Então, sempre que tentarmos realizar a obra do Senhor por nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa capacitação, nós vamos falhar e vamos nos frustrar. Mas também, queridos, há uma outra situação que dificulta realizar a obra do Senhor. É que, se por um lado alguns acham que depende tudo deles para realizar a obra do Senhor e falham, aqueles que creem que, como depende do Senhor, acham que tudo depende do Senhor e por isso nós não precisamos agir, nós não precisamos trabalhar, Deus vai fazer tudo. Este é um outro erro,
Porque o Deus que age, o Deus que realiza a sua obra, Ele resolveu usar pessoas como nós, como instrumentos para realizar a sua obra. Então achar que tudo depende de Deus, e nós cremos que tudo depende do Senhor, e que isso então nos isenta de agir, é uma falha. E vamos ficar de braços cruzados esperando Deus agir. E vamos, quem sabe, até orar dizendo: Senhor, faça a tua obra. Senhor, converta vidas. Senhor, faça a tua igreja crescer. Faça o teu reino crescer. E eu vou ficar apenas olhando. Quem sabe falando como Moisés: manda quem o Senhor quiser enviar, menos eu. Queridos, este tipo de pensamento também prejudica a obra do Senhor, porque mais uma vez o Deus que realiza a obra, Ele resolveu usar pessoas como instrumentos. Mas também, queridos, uma outra coisa que dificulta a realização da obra do Senhor é acharmos que tudo será perfeito, tudo será sem dificuldade. No momento então que eu me disponho para ser usado pelo Senhor, Deus vai abrir as portas e todos vão me apoiar, e todos vão elogiar, e todos vão ajudar. Não, ledo engano. Essa é uma outra coisa que dificulta, achar que tudo será perfeito e que não teremos dificuldade. Queridos irmãos, na mensagem desta noite, o resumo da mensagem desta noite é que Deus trabalha soberanamente por meio de seres humanos responsáveis para realizar a sua obra da redenção. E nisso nós também encontramos dificuldades. Deus trabalha soberanamente por meio de seres humanos responsáveis para realizar a sua obra da redenção. E isso não vai nos isentar de enfrentarmos oposição e dificuldades. Nós aprenderemos isso em 3 partes. A primeira delas é que Deus trabalha soberanamente por meio de instrumentos, e Deus realiza a sua obra por intervenção do Senhor. A obra do Senhor, essa é a primeira lição, é realizada pela intervenção do Senhor. A obra do Senhor é realizada pela intervenção do Senhor. Olhe comigo os versos 15 e 16 novamente. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Vamos ler juntos? Porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Mais uma vez, foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Queridos irmãos, nós temos olhado para este livro tão importante e nós temos aprendido lições preciosas. Deus realizando a obra da restauração, usando pessoas como Neemias, o povo de Deus que estava a quilômetros de distância de Jerusalém, e Neemias que estava ali, sob o reinado persa, a quilômetros de distância de Jerusalém, ouve acerca da situação de Jerusalém e fica consternado com tudo aquilo, e Deus passa a usar a vida de Neemias, e Deus passa a realizar a obra de restauração do seu povo. E quantas coisas nós já aprendemos até aqui. E chegamos aqui, queridos, a este capítulo, ao final deste capítulo de número 6. Nós vemos que o povo que está no cativeiro parte e retornou para a cidade de Jerusalém, está em miséria e humilhação, e Deus está restaurando o seu povo. E depois de tantas situações, depois de tantas coisas que nós vimos aqui até este final do capítulo 6, aqui nós temos Neemias falando sobre a reconstrução da muralha que foi terminada. Finalmente a muralha foi terminada. A muralha foi terminada, e diz ele, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Na verdade, meus irmãos, é o início de outubro do ano 445 antes de Cristo, e em um espaço de menos de 2 meses, o impensável aconteceu. Estudiosos, comentaristas, levantam a questão de que provavelmente não foi a obra inteira que aconteceu nestes dias, nesses 52 dias, mas aquilo que faltava do que nós vimos até o verso de número 14, depois de toda aquela oposição, mais 52 dias e a obra foi concluída. E observem, irmãos queridos, que Neemias, ele continua, e no verso de número 16 ele diz: quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta
temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque, irmãos, os inimigos, ao ouvir que a obra havia terminado, eles temeram muito e eles ficaram desanimados. Porque eles reconheceram algo maravilhoso. O que eles reconheceram é o que nós lemos no final do verso de número 16. Eles reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que nós fizemos esta obra, diz Neemias. Algo, queridos, maravilhoso. Neemias reconhece que não foi a sua força, não foi a força do povo, mas foi a força do Senhor neles e através deles. Essa é uma lição preciosa porque nós estamos celebrando os 71 anos da nossa igreja. E nós podemos dizer como Neemias, esta obra foi por intervenção do Senhor. E esta obra, queridos irmãos, está sendo realizada. A palavra do Senhor tem sido pregada. O povo de Deus tem se reunido aqui para adorar a Cristo. Porque Deus tem agido com intervenção. E, queridos, é isso que nós podemos ver em toda a história, Deus agindo com intervenção. Para começar, quando nós olhamos para como Deus agiu com o seu povo, depois que Deus mesmo permitiu o seu povo para tratar com o seu povo, para disciplinar o seu povo, entregando nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Depois que o povo foi levado cativo para a Babilônia, Deus em sua soberania, como nós vimos pela manhã, Deus é soberano sobre todas as coisas, aprendemos na oração de Ana, Deus é soberano sobre todas as coisas, e Deus então que põe reis e que tira reis, que estabelece governantes e tira governantes, Deus faz com que um outro império assumisse o governo do mundo naquela época, o Império Persa. E Deus usa a vida de um homem, é algo impensado, um homem que não pertencia ao Senhor, um homem que era de um povo que não adorava ao Senhor, um homem chamado Ciro. E se você voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Esdras, e se você chegar no capítulo 1 de Esdras, você vai ler que no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, e aí vem Ciro decretando o retorno do povo de Deus para sua terra, para Jerusalém. Um homem, queridos, que humanamente falando, impensável que ele faria uma coisa dessa, mas o texto lá de Esdras 1 diz que Deus foi quem tocou no coração, que inclinou o coração, que agiu no espírito daquele homem, Ciro, para que fosse um libertador do seu povo. Não é interessante isso? Deus usa até ímpios. Deus estabelece e faz o que Ele quer para conduzir o seu povo, para disciplinar o seu povo, como Ele usou Nabucodonosor, como Ele usou Dario, como Ele usou, meus irmãos, o Império Persa. E todos esses homens, todos esses reis, estavam debaixo da soberania de Deus. Tanto Ciro, quanto Dario, quanto Xerxes, Artaxerxes, todos eles estiveram debaixo do controle do Senhor. Eu quero dizer para você que continua assim. Todos os líderes, todos os governantes do mundo estão debaixo do controle do Senhor e nada acontece fora do seu controle. E então vejam Deus já agindo com intervenção para que o seu povo fosse restaurado e voltasse para a terra. Deus também, meus irmãos, interviu tocando no coração de Neemias. Nós lemos ainda há pouco o capítulo 1 de Neemias, aliás a mensagem de hoje, neste culto de aniversário da igreja, é uma mensagem também de recapitulação do que nós aprendemos até aqui, um pouco diferente do que temos feito, por isso não vamos ficar apenas nos versículos que nós lemos do capítulo 6. Vejam que no capítulo 1 nós lemos ainda há pouco, no verso de número 4, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Vejam, queridos, que Neemias ficou com o seu coração tocado. O que era isso? Um homem que era copeiro do rei, um homem que estava a quilômetros de distância de Jerusalém, cerca de 1.500 quilômetros, lá no palácio de inverno dos reis persas, um homem que gozava de um status muito especial, um homem de confiança do rei Artaxerxes, um homem que tinha conforto, mas ele tem o seu coração tocado pelo Senhor, ao saber da miséria, da desolação em Jerusalém, Neemias fica profundamente tocado. E é Deus tocando no coração daquele homem, e você pode dizer, tá certo, mas Neemias fazia parte do povo do Senhor.
Mas, queridos, nesta história que nós temos aprendido, que tem a ver com uma história maior que a história da redenção, nós vemos Deus tocando, o Deus que tocou no coração de Ciro, rei persa. Deus age no coração de um outro rei persa, que foi Artaxerxes, porque quando nós olhamos no verso de número 8 do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, capítulo 2, verso de número 8, diz assim: e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. O rei deu o que Neemias pediu, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre Neemias. A mão bondosa do Senhor estava sobre o seu povo. A mão bondosa do Senhor estava sobre o mundo. Queridos, toda a terra está cheia da bondade do Senhor. A mão de Deus está sobre tudo e sobre todos. Nós não precisamos ter dúvidas de que Deus intervém. E Ele interviu também tocando então no coração daquele rei persa. E Deus interviu ao longo de todo o processo de reconstrução do muro. Nós vemos que Neemias entendeu que foi Deus quem o fez prosperar. Olhe novamente no capítulo 2, se você observar o verso de número 20. Então lhes respondi. Olha só o que Neemias diz: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Percebam que Neemias, conquanto ele tenha se colocado à disposição para ser usado pelo Senhor, em nenhum momento passou pela cabeça daquele servo do Senhor que ele poderia fazer qualquer coisa sem a ajuda do Senhor. É por isso que no final do capítulo 1, nós lemos lá no versículo de número 11, Neemias em sua oração dizendo: ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. A oração de Neemias foi: faze que eu seja bem-sucedido, faze que as coisas aconteçam desta forma, para que o teu povo seja restaurado, para que Jerusalém seja restaurada. Queridos irmãos, nós não podemos ter dúvidas de que nós servimos um Deus, o Deus da igreja, é aquele que intervém, é aquele que nos faz ser bem-sucedidos, é aquele que faz com que possamos cumprir e realizar a sua obra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, cujas mãos estão sobre a terra, governando esta terra, agindo nesta terra. Foi Deus quem lutou, quem protegeu a eles dia e noite. Quando você vai lá para o capítulo de número 4, no verso de número 9, nós lemos Neemias dizendo: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eles oraram e colocaram guardas, sabendo que Deus usava aqueles guardas como instrumentos para proteger o seu povo. Quando nós olhamos um pouco à frente, no verso 14 ainda do capítulo 4, ele diz: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Neemias, diferente do que nós temos ouvido hoje nas mensagens de autoajuda, ele não anima o povo dizendo: creiam que vocês podem, acreditem em vocês, vocês conseguem. Não. Ele diz assim: creiam no Senhor, lembrem-se do Deus poderoso, lembrem-se daquele que tem todo o poder. Diz ele aqui no verso de número 14, não tenham medo, lembrem-se do Senhor grande e temível, e façam a parte de vocês. Há um Deus grande e temível, há um Deus que intervém, há um Deus que dirige todas as coisas, há um Deus que rege e executa a sua obra da restauração. Por isso você não precisa desanimar, você não precisa ter medo, você pode se animar no Senhor, você pode, como Josué que ouviu do Senhor, ser forte e corajoso, não tema porque eu estou com você, eu vou fazer. Você pode se animar, lembrando das palavras que Deus disse para Moisés: eu serei com você, eu farei a obra. Foi Deus, queridos, quem fortaleceu as mãos de Neemias para realizar, e do povo para realizar tudo que eles foram capazes de realizar. E
Foi ele quem guiou o coração dos líderes do povo. Foi ele quem protegeu, guardou a Neemias, seu povo e sua obra dos inimigos. Queridos, foi Deus quem encorajou, quem fortaleceu e abençoou a Neemias e aos demais trabalhadores da sua obra. Irmãos, é Deus quem tem sustentado essa igreja ao longo dos anos. É Deus, e a obra do Senhor é feita pela intervenção do Senhor. Vamos nos animar, porque a obra do Senhor até aqui foi intervenção dele e vai continuar sendo intervenção do Senhor. Esta era a primeira lição para nós nesta noite. A segunda lição, queridos, é que a intervenção do Senhor, a ação do Senhor em sua obra, não anula, não dispensa a nossa ação. Então vejam que a obra do Senhor é feita pela intervenção do Senhor, usando as nossas vidas. Olhe novamente para o capítulo 6, vamos voltar para o verso 16. O final do verso 16. Foi por meio da intervenção do nosso Deus, agora olha o que ele diz, que fizemos esta obra. Foi por meio da intervenção do Senhor nosso Deus. Neemias não diz que ele fez tudo. Foi por meio da intervenção do Senhor nosso Deus que fizemos esta obra. Foi Neemias e junto com os demais que realizaram a obra por intervenção do Senhor. Então, queridos irmãos, a obra do Senhor é feita pela intervenção do Senhor. Mas Ele faz usando pessoas como nós, como instrumentos em suas mãos, para realizar a obra, grande e maravilhosa obra da restauração do seu povo. Deus não enviou anjos. Deus não enviou outros, Deus resolveu usar o seu próprio povo. É por isso que Jesus, lá em Mateus 28, antes dele subir aos céus, Jesus comissiona os seus discípulos e dizendo, ide, pregai o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que tenho ensinado a vocês. Mas não desanimem, eu estou com vocês todos os dias. Percebam, queridos, quem realiza a obra da redenção é o Senhor, mas Ele realiza usando o seu povo. Isso para nós é um privilégio. Irmãos, vejam que foi por intervenção do nosso Deus, diz ele, que fizemos esta obra. Lá no capítulo 1, quando Neemias ouviu sobre a situação de Jerusalém e do povo que estava ali, conforme nós vemos no verso 3 lá do capítulo 1, situação de grande miséria e humilhação, muralhas em ruínas, portões destruídos. Neemias lamentou profundamente, Neemias chorou copiosamente, Neemias orou fervorosamente, mas não parou por aí. O que Neemias fez mais? Ele agiu. Nós sim devemos nos entristecer com o que está errado, nós sim precisamos ter compaixão, nós precisamos ser sensibilizados e tocados pela obra, através do Senhor, mas devemos orar sem dúvida alguma. Mas a oração sem ação acaba sendo hipocrisia. Ah, Senhor, realiza a tua obra. Eu vou orar para que Deus levante muitas pessoas para realizar, como Moisés. Manda, envia quem o Senhor quiser enviar, menos a mim. Não foi por acaso que lá em Êxodo 10, Êxodo 3, depois de Moisés dizer isso, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Não ore para que Deus faça algo se você não está disposto a agir. Então ore sim, dizendo, Senhor, fortalece a tua igreja, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, converta vidas, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, ajuda os necessitados, eu estou disposto a repartir do que eu tenho para que essas pessoas sejam também abençoadas. Nós, queridos, precisamos agir. Deus realiza a sua obra com intervenção, usando o seu povo. Então Neemias falou com o rei, Neemias resolveu agir, e Neemias faz algo que foi perigoso para ele. Quando ele está lá servindo o rei, Artaxerxes, e o rei diz assim, você está triste, estou percebendo o que aconteceu. Neemias conta o que estava acontecendo. Ele poderia ter sofrido algo do rei por abrir o coração daquela forma, o rei poderia ter interpretado mal as suas palavras. Mas mesmo assim ele fala com o rei. E ele diz mais, fala, olha Senhor, ó rei, permita que eu vá lá. Permita-me dê cartas também para que eu consiga madeira para a reconstrução do muro. Ele age, queridos, e ele não para por aí. Neemias fala com o rei. Neemias viajou cerca de 1.500 quilômetros até Jerusalém. Ele deixou o palácio lá em Suzã e deixou o conforto. Neemias estava tão bem instalado no palácio do rei persa,
no grande império da época, mas querendo ser usado pelo Senhor, querendo ser um instrumento nas mãos do Senhor na obra de restauração do seu povo, na obra da redenção, ele se dispôs a deixar tudo aquilo. Assim como Moisés. O autor aos Hebreus diz que Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o seu povo do que usufruir dos prazeres transitórios ali do palácio do Egito. Ele contemplou aquele que é invisível. Ele então foi um instrumento nas mãos do Senhor na libertação do seu povo. Queridos, nós também estamos celebrando os 71 anos desta igreja de organização. Nos alegramos do Senhor, como aprendemos pela manhã, devemos ser gratos ao Senhor e adorar ao Senhor por isso. Mas precisamos também dizer: Senhor, usa a minha vida, usa a nossa vida, para que esta obra continue, para que mais pessoas, e para que a Tua palavra continue sendo pregada, para que o Teu nome continue sendo exaltado, para que o Teu reino continue crescendo. Neemias viajou, Neemias se dispôs, trabalhou, suportou provocações, suportou o desprezo dos inimigos, suportou o desânimo do povo. Neemias perseverou. Nós vimos algumas pregações passadas, o capítulo 4, quando Sambalate, quando Tobias, quando eles se levantam, quando eles provocam, quando eles acabam realizando tantas coisas terríveis, e Neemias não desanima, Neemias continua servindo ao Senhor, fortalecido no Senhor. E você? Você tem essa disposição? Você pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer: Senhor, louvado seja o Senhor pela tua obra. Eu quero ser um instrumento para que mais pessoas ouçam do teu nome, mas para que mais pessoas sejam convertidas e para que mais pessoas adorem o Senhor. Neemias, ele agiu. Queridos, esta é uma lição importante. O muro foi concluído, porque um homem pagou o preço, se importou, chegou perto, sacrificou-se, coordenou, encorajou e protegeu o seu povo. Mas vejam que lá no final do verso 16, do capítulo de número 6, que é o verso base dessa mensagem, ele diz: foi por intervenção do Senhor nosso Deus que fizemos esta obra. Ele não diz que eu fiz esta obra, ele agiu também, ele trabalhou muito, ele liderou, mas ele diz que fizemos esta obra. O que mostra, queridos, que o Senhor usa pessoas. Neemias foi instrumento nas mãos do Senhor, mas não somente Neemias. Muitas pessoas foram usadas pelo Senhor ali. Foi a ação do povo. O muro foi construído com a participação efetiva de todos, grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres. Nós vimos isso no capítulo 3. Reverendo Wellington pregou há poucos domingos o capítulo 3, e nós podemos ver quantas pessoas, de diferentes tipos de pessoas, de diferentes condições sociais, diferentes famílias, trabalhando, sendo usadas pelo Senhor na obra de restauração, que era uma obra não somente de restauração de muros e portões, uma obra de restauração do povo de Deus como nação, povo de Deus, nação, família. Então, queridos, a obra do Senhor, ela é realizada. Deus age, intervindo, usando pessoas, usando o seu povo. Que Deus nos use, queridos, na sua obra. Que Deus nos use onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. Que Deus use a sua vida onde você estiver. Que você esteja disposto a ser usado pelo Senhor, aquele que intervém, aquele que é poderoso, aquele que usa pessoas como nós. Pessoas limitadas, pessoas fracas, mas pessoas que se dispõem. Eu gosto muito de livros que trazem histórias de servos do Senhor, biografias. Eu tenho a biografia do homem que foi um dos grandes evangelistas, de Dwight Moody, e na sua biografia conta-se que certa feita Moody, um homem que queria ser um grande vendedor de sapatos e um homem bem sucedido financeiramente, certa feita foi tocado pela palavra do Senhor, quando ele ouviu as seguintes palavras: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, através da vida de um homem, pela vida de um homem totalmente entregue em suas mãos. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem, na vida de um homem, pela vida de um homem totalmente entregue nas suas mãos. Dwight Moody disse: eu quero ser esse homem. E ele então se colocou diante do Senhor para ser usado por Deus, e foi um instrumento para levar centenas, milhares de pessoas a Cristo. O mundo
ainda está para ver. Queridos, Deus realiza a sua obra e Ele usa pessoas. E eu espero que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, na obra da redenção, da restauração. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, nós aprendemos que a obra do Senhor é feita pela intervenção do Senhor. Vimos que a obra do Senhor é feita pela intervenção do Senhor, usando nossas vidas como instrumentos em suas mãos. Mas, em terceiro lugar, aprendemos que a obra do Senhor é feita também com dificuldades. Versos 17 a 19. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas a Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença, e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Vejam, queridos, Deus realiza a sua obra. A reconstrução dos muros havia terminado, coisa maravilhosa. Mesmo os inimigos e os gentios haviam reconhecido que era obra por intervenção do Senhor. E vejam que o verso, voltando para o verso de número 16, diz que quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito. Eles temeram e decaíram muito. Mas aí você pensa, bom, resolvido o problema. Agora sim, aquela gente que estava perseguindo Neemias, aquela gente que estava tentando dificultar a obra de restauração, de reconstrução, em última análise, a obra de redenção do Senhor, porque era semente da serpente, instrumentos de Satanás. Aí você pensa, bom, agora, quando eles reconhecem que aquela obra não era fruto simplesmente de mãos humanas, mas Deus tinha a ver com aquilo, que Deus havia guiado, dirigido, usado aquelas pessoas, então aqueles inimigos, agora reconhecendo a intervenção do Senhor, eles se renderam ao Senhor. Não foi isso que aconteceu. Eles reconhecem que foi intervenção do Senhor, eles reconhecem que Deus estava naquilo, que era obra do Senhor, mas nem isso fez com que eles se rendessem ao Senhor. Que triste como isso acontece ainda hoje. Gente que consegue reconhecer que Deus está agindo neste mundo, que Deus está redimindo e restaurando um povo, mas mesmo assim continuam como sendo instrumentos nas mãos do diabo contra a obra do Senhor. E aqui Neemias, o texto cita alguém que nós já lemos sobre ele, alguém chamado Tobias. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Tobias, alguém, queridos, que era contra Neemias, assim como Sambalate, Gesem, Tobias também, mas diferente de Sambalate, de Gesem, diferente, queridos, dos árabes, Tobias tinha parentesco com gente do povo de Deus. Vejam, diz o texto no verso de número 18, pois muitos em Judá eram aliados dele. Por quê? Porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Então, muitos em Judá eram aliados dele. Aqui nós vemos, queridos, uma estratégia ali e artimanhas ali, envolvendo família, envolvendo interesses financeiros, políticos e sociais. E naquela questão todo aquele parentesco, Neemias estava sendo atacado. Cartas eram enviadas, como nós vimos, de Tobias, e vinham para eles, e eram muita gente aliadas a Tobias. E nós vemos no final do verso de número 19, qual era o propósito de Tobias, escrevendo aquelas cartas, para amedrontar Neemias. E o problema é que Tobias tinha grande influência. Então Neemias era atacado. O que mostra, irmãos, que o fato de Neemias ter se colocado nas mãos do Senhor para ser usado como instrumento, o fato de Deus ter feito Neemias prosperar, o fato de Deus ter usado a vida de Neemias até então, o fato do muro ter sido reconstruído, não eliminou a ação do inimigo, tentando amedrontar Neemias. E sabe, queridos, nós podemos olhar e celebrar os 71 anos desta igreja.
e nos alegrar no Senhor pelos 71 anos de organização desta igreja, nos alegrar pelo muito que Deus tem feito apesar de nós e através de nós, nos alegrarmos em ver Deus que tem agido com intervenção e tem abençoado esta igreja. Mas isto não elimina o fato de enfrentarmos oposição. E quando nós olhamos, irmãos queridos, para este livro, nós já vimos quanta oposição Neemias encontrou. Vemos que até agora Neemias, que toda obra genuína de Deus inevitavelmente terá dificuldades. Toda obra genuína de Deus, é o que nós temos visto aqui neste livro, até aqui o capítulo 6, inevitavelmente encontrará dificuldades, e essas dificuldades tomarão a forma de oposição de fora, e às vezes oposição de dentro. Vimos oposição externa no capítulo 4, Sambalá, Tobias, gente fazendo oposição externa. Vimos oposição interna no capítulo de número 5. Gente de dentro, oposição interna. E sabe, queridos, o que machuca muito é que a oposição externa é terrível. Pessoas ímpias que não amam o Senhor. Pessoas ímpias que vão contra a palavra do Senhor, que atacam a igreja do Senhor, mas o que mais machuca é a oposição interna. Gente que ao invés de ser instrumento de Deus para o crescimento da igreja, é gente que fica só criticando, gente que fica só perseguindo, desanimando para que a obra do Senhor não seja feita. Isso machuca muito. Dá vontade de desistir, irmãos. Mas é maravilhoso pensar que mesmo em meio às dificuldades, oposição que se levantam, às vezes dentro da igreja, Deus ele vai continuar realizando a sua obra. E Deus permite por motivos diversos. Às vezes é para testar nossa fé, para nos aperfeiçoar, para nos levar a ser como Cristo, perdoando, sendo paciente. A vontade de desistir, não tenham dúvida disso. Mas Deus trata, até levantando gente difícil para atrapalhar, para prejudicar, para criticar, para perseguir. Deus nos prepara. Então nós vemos que Neemias enfrentou grande oposição. E mesmo o muro tendo sido construído, os inimigos continuavam. Sabe, queridos, os inimigos vão continuar. Satanás vai continuar. Oposição de fora vai continuar. Vocês têm percebido como tem aumentado a oposição de fora? Como este mundo caído, como essa cultura, como nós vimos na palestra do sábado, que entende que cada um deve viver como quer, e é contra a palavra do Senhor, e que defende o aborto, que defende tantas coisas que Deus condena. E cada vez mais a igreja está sendo atacada. E a reunião do Supremo Concílio foi muito firme, porque documentos chegaram ali, de presbitérios e sínodos da nossa denominação, querendo mudar. Mas Deus tem sustentado a sua igreja. E esta igreja local, queridos, vai continuar sendo sustentada pelo Senhor, apesar dos ataques de fora. E mesmo quando houver ataques de dentro, Deus vai continuar sustentando a sua igreja. Eu não sei se você prestou atenção na leitura que nós fizemos no início do culto. Eu peço que você abra novamente Salmo 124. Foi o texto que nós lemos no início deste culto. E eu quero terminar, queridos, lendo com vocês novamente este texto, Salmo de número 124, cântico de peregrinação de Davi. Ao pensar, queridos, sobre a oposição, sobre os inimigos, sobre as dificuldades, olha o que Davi diz. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos irmãos, a obra do Senhor ela é realizada. Deus realiza a sua obra intervindo. Deus realiza a sua obra usando as nossas vidas.
Mas por vezes a obra do Senhor vai ser realizada com oposição, com dificuldade. Mas não tenhamos dúvida, o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E essa igreja vai prevalecer não pela nossa força, mas na força do Senhor.